Vamos fazer esse pão chinês? É uma delícia, você pode comer com várias coisas. Primeira coisa é você separar todos os ingredientes que estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Não faz nenhuma substituição se você desejar o mesmo resultado que eu tô tendo. Então você vai pegar os ingredientes e vai misturar, como eu tô fazendo aí no vídeo, certo? Coloquei meu açúcar e meu fermento biológico instantâneo seco, dei uma misturada e vou adicionando a minha água que está gelada, tá? Eu estou utilizando uma colher que é para facilitar. Vou colocar meu óleo, certo? E vou dar uma misturada primeiro com a colher. Depois que estiver bem confortável, que não tiver mais água sendo vista, eu vou colocar a minha mão. E eu gosto de dar uma bela incorporada e rodando essa massa, tá? Com muita paciência, antes de colocar o sal, porque depois que eu coloco o sal, eu vou ter que fazer mais esforço nessa massa. Então é melhor eu colocar o sal depois, facilita o trabalho. Então eu coloquei meu sal e agora eu vou fazendo o trabalho nessa massa. O objetivo da massa é ela ficar bem lisinha. Então eu dei uma misturada, vou deixá-la descansar um pouco. 30 minutos depois eu protegi com um saco plástico e coloquei numa geladeira, porque eu moro num lugar quente. Vou dar uma trabalhada aqui na minha mesa dessa massa. Essa massa é super macia, tá? Ela vai ficar lisinha muito rápido. Mas você não precisa ficar sovando, que nem antigamente. Você pode dar uma trabalhada e você protege, deixa ela descansar mais um pouco. Depois de 1 hora, eu fui mexer nessa massa e ela tá, nossa, uma outra história. Ela tá muito macia, tá muito mais fácil. Dá pra ver que ela vai ficar lisinha. Quando vocês estiverem fazendo essa massa e estiver nesse ponto, vocês vão ver como que é verdade. Dá um descanso, dá um tempo, esperar, faz toda a diferença. Enquanto isso, você vai fazendo outras coisas. Você não precisa ficar 1 hora olhando para essa massa como se nada estivesse acontecendo. Então, eu protegi a minha massa, porque depois eu vou voltar, porque eu preciso acabar. Então, 30 minutos depois eu volto. E aí, olha só. A minha massa, ela já está muito lisinha mesmo. Então, olha, eu vou dando uma espalhada, vou mostrar para vocês que está com um ponto de véu, que é quando a gente estica a massa assim, ela não se rompe facilmente. Então, agora eu posso fazer uma dobra simplesmente, dar uma boleada, apertar bem essa massa e guardar ela. Vou deixar ela repousar mais um pouquinho antes de fazer os meus pãezinhos. Esperei bastante tempo, no dia seguinte, 12 horas depois, eu vou fazer os meus pãezinhos na cesta. Se você não tiver, você pode dar uma improvisada com uma cestinha, um anteparo, aqueles negócios de fazer legume cozido ao vapor, também funciona. Então eu vou separar em 6 pedaços iguais. Por que eu vou separar em 6 pedaços iguais? Porque eu quero que todo mundo cozinhe ao mesmo tempo, por isso que é importante a gente ter um padrão na hora que a gente faz os pedacinhos do pão. E como a minha cesta é grande, ela tem 2 andares, eu vou colocar 3 pãezinhos em cada andar. Como eu já faço esse pão há muito tempo, então eu já tenho alguns truques. Um deles é você cortar esses papeizinhos que vocês estão vendo na minha cesta, que é um papelzinho antiaderente. Eu coloco a minha massinha do pão aí, e já coloco o meu pãozinho que vai crescer na cesta que ele vai assar, porque aí fica menos interferência nessa massa, sabe? Eu poderia colocar para crescer na bancada e depois do pãozinho crescido colocar aí, mas vai ficar mexendo na massa, né? Ela pode xoxar. Então eu faço já a modelagem final, né? A bolinha, deixo nesse pãozinho, que é o lugar, nesse cestinho com papelzinho, que é o lugar que ela já vai assar. E tá tudo certo, o pão vai ficar fofinho, certo? Então façam as bolinhas bem apertadas, bem lisinhas. Quanto mais capricho nessa hora, é a beleza que você vai colher depois no seu pão, certo? Então presta atenção, porque de primeira às vezes não sai tão bonito, mas com certeza vai sair gostoso, tá? Sempre sai gostoso. E olha, você pode fazer esse sanduíche com o recheio que você desejar. Aqui no meu caso eu fiz com o recheio que vocês vão ver, mas você pode fazer com o recheio que você quiser. Esse pãozinho, ele não vai ficar com cor, ele vai ficar branquinho. Então vai parecer até que ele tá cru, mas ele não tá cru, tá? A gente vai deixar ele ficar bem cozidinho. Antes de botar ele no vapor, a gente vai colocar ele para crescer. Quando ele tiver crescido, e a gente vai mostrar aqui,
a gente vai colocar para assar. Assar não, né? Cozinhar. Eu coloquei ele num armário que estava entre 26 graus, mais ou menos, e 3 horas depois, ó, eu coloco meu dedo, fica uma leve marca e volta, tá na hora de colocar para assar, entre aspas. Ele vai colocar, eu vou colocar numa panela que tem um pouco de água, num foguinho controlado, tá? Não é aquele caldeirão da bruxa, não é super ebulição, são bolinhas pequenininhas. E a gente vai colocando. No meu caso, 50 minutos depois ele estava pronto. Preciso tirar dessa cesta com todo cuidado, porque tá quente. Cuidado, hein, gente, que vai estar quente. Com uma espátula, eu tiro do papel e coloco numa grade. Esses pãezinhos ficam super leves. Eles ficam com um leve cheiro de baunilha, embora não tenha baunilha na massa. E eles são super branquinhos, lisinhos. Eles não são pãezinhos caramelados, tá? Eu fiz uma saladinha, né, de cebola e tomate e vou fazer um sanduíche com picles, um peito de frango que tá super suculento, os bifinhos que eu fiz, com um tempero super especial, e vou montar o sanduíche. É uma bela opção. Vocês podem fazer também com carne, apenas com vegetais, com cogumelos. Ele é um pãozinho que ele fica muito gostoso, com um sanduíche que pede a sua criatividade, certo? E aí, gostou? Faz e me conta. Com certeza eu acho que você vai gostar.